relevante. Então, assim, o tema é comunicação com Deus. Como eu, uma pessoa simples, como você, como nós podemos nos comunicar com Deus de forma simples e eficaz, né? Eu sou Dani Cristina Parreira, como eu já falei, trabalho dentro do Vaso Mágico e me auto-intitulo, né, de cuidadora do corpo e da alma, porque a minha missão nessa vida é aprender a cuidar. E a cuidar de quem? A cuidar de mim, primeiramente, né? Eu acho que, assim, durante anos na minha vida, eu passei por fases e necessariamente precisando aprender a me autocuidar, né? E quando eu resolvi trabalhar para a humanidade, porque a minha missão de vida é trabalhar para a humanidade, eu resolvi que o que eu tenho para contribuir tem a ver com o cuidado. A vida inteira eu estudei o cuidado. Então, por isso, cuidadora do corpo e da alma. Eu aprendi a me autocuidar para agora poder contribuir para que outras pessoas possam se autocuidar. Então, o nosso tema da nossa conversa de hoje é comunicação com Deus, tá? E eu vou estar embasada nessa palestra 028 do Guia Patchwork, mas não vou dar uma aula sobre a palestra, vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, toda criatura viva, ela tá em busca de Deus. Aí você vai falar para mim assim, Dani, os ateus estão em busca de Deus? Sim, os ateus estão em busca de Deus, mas eles não sabem. Porque Deus, o que é Deus, né? Todo mundo está buscando felicidade, amor, segurança, não é isso? Todos nós não queremos isso, felicidade, amor, segurança. E isso é Deus. Deus é felicidade, amor, segurança, alegria. Então, todos nós estamos em busca de Deus, sabendo disso ou não. Quando a gente não tem uma percepção espiritual, né, atingida, quando a gente não conseguiu ainda perceber que a gente vive no mundo da matéria, mas além do mundo da matéria, nós estamos vivendo numa realidade que vai além da matéria, que é a realidade da espiritualidade, que é a realidade espiritual, a gente pensa que felicidade, amor, segurança, ela precisa ser conseguida, né? Através do nosso controle, através do sucesso profissional. Então a gente vai buscar o quê? Segurança financeira, ligações emocionais em outras pessoas, controlar a vida de uma maneira egóica, né? Eu quero desse jeito agora, então eu faço, eu quero, eu consigo. Mas tudo isso, se tiver no nosso propósito de vida, se tiver alinhado com o nosso plano espiritual, a gente vai conseguir, a gente vai chegar. Mas não é necessário fazer toda essa luta, todo esse esforço. A gente não sabe disso. Então a gente se esforça, a gente está sempre se esforçando para ter esse controle, para ter essa segurança, né? Se a gente leva na fluidez e encara como fazendo parte, né, como algo que é fluido, como assim, merecimento, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ter amor, todo mundo merece ter alegria. Se eu encaro dessa forma, isso fica fluido, né? O amor, se eu procuro o amor nos outros, em outro humano, em outra, eu vou me frustrar, porque se essa pessoa não me ama, se essa pessoa me dedico completamente a essa pessoa, alguma pessoa, e essa pessoa não fala comigo, não me quer, ou essa pessoa vem a falecer, minha vida acaba. Agora, se eu dedico essa minha amorosidade, essa minha
percepção, né? Essa minha intenção a Deus, né? E o que é Deus? Deus está em mim. Deus está nas minhas células. Se eu cuido de mim com amorosidade, se eu cuido da minha vida, se eu tenho um propósito, se eu dedico a isso, é lógico que pessoas vêm e vão. Por mais que eu tenha um filho, se eu amo o meu filho, lógico que eu tenho que amar. Mas eu posso amar o meu filho e isso não ser o mais importante. O mais importante é essa comunicação que eu posso ter com a espiritualidade que está em mim. E se eu tenho esse canal limpo e fluido, é lógico que eu vou conseguir cada vez mais amar mais o meu filho, o meu companheiro, a minha vida. Então, é nesse sentido, né, que a gente convida para que Deus seja a base da sua vida, né? O amor entre humanos, ele é muito apropriado, mas ele não deve ser a única coisa que você tem para se apoiar, senão você acaba se frustrando. E se esse outro humano deixa de existir, você perde propósito na sua vida. Então, quando você tem um propósito maior, né, que é estar comunicando com a verdadeira espiritualidade, estar entregando o seu amor a Deus, aí sim você tem uma vida plena e feliz. Agora, onde está Deus? Deus está fora? Deus é um ser? Deus é outro humano? Não, Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está nas células do seu corpo, Deus está dentro de você, Deus está naquele espaço do vazio, né? Se a gente tem uma célula, né? A gente tem um átomo, tem um núcleo, né? Que são os prótons, tem os elétrons e tem um espaço do vazio. Nesse vazio, ali está Deus. O nosso DNA hoje, ele foi estudado apenas menos de 5%, né? Que eles já descobriram, 3% que eles decodificaram. Será que os outros 95% é lixo? Não, a ciência hoje também está em busca de Deus. Então, assim, se a gente puder cognizar que Deus, né, o Criador, ele se encontra em nós, na nossa vida, no nosso corpo físico também. O nosso corpo físico, ele é um templo de quê? Da nossa espiritualidade. Então, que a gente possa agregar o conceito de espiritualidade com a nossa realidade. Um ser espiritual não está fora, o ser espiritual está dentro, né? Então, quando eu me volto para essa espiritualidade, eu estou me voltando para esse Deus, para essa parcela da espiritualidade que está em mim, que está em toda a humanidade, mas que é muito maior do que simplesmente eu ou do que a humanidade, porque abarca toda a natureza não só humana, né? Uma planta, ela se volta para o sol. E o humano, o convite é que a gente possa se voltar para Deus, né? Para essa, e aí eu vou falar Deus, mas eu vou falar essa espiritualidade, esse sentido espiritual de estar na vida, né? Essa espiritualidade, Deus está dentro de você. E quando você encontra isso, o seu coração fica pleno, fica tranquilo, a sua vida faz sentido, você sente paz. Somente nesse lugar interno de espiritualidade, somente nesse lugar você é capaz de ter paz. Somente quando eu faço contato com a parcela espiritual que reside em mim, eu consigo estar na verdade do amor. Eu consigo estar em paz. Quando eu encontro Deus dentro de mim, né, eu encontro o meu conhecimento pessoal. Eu descubro que a minha trajetória pessoal toda faz sentido, que mesmo as coisas mais ruins e mais difíceis que aconteceram no meu passado, eu vejo um sentido para elas. Eu vejo que faz sentido a doença que eu tive, os sintomas que eu apresentei. Eu vejo que faz sentido não ter dado certo um determinado negócio. Eu vejo que faz sentido eu ter terminado um relacionamento. Eu vejo que faz sentido
o processo contínuo da vida que me levou a alguém que eu amava muito, né? E que essa pessoa veio a falecer. Quando eu me dou conta, quando eu encontro essa parcela de espiritualidade dentro de mim, quando eu encontro Deus dentro de mim, eu vejo que toda a minha vida, todas as minhas experiências, por mais difíceis que tenham sido, elas fazem sentido. E aí eu começo a viver a partir daí. Aí eu tenho a verdadeira gratidão. E eu me sinto grata, né, por tudo que passou, tudo do jeito que foi. E eu passo a entender a justiça, né? A justiça divina. Isso é justo, isso é justo. E essa busca de Deus, né, de diversas maneiras, ela só pode ser encontrada dentro de nós, por cada um de nós. A única maneira de encontrar Deus é dentro de você, né? Mas para que eu encontre Deus dentro de mim, eu preciso atravessar a minha camada de negatividade. Então, no Petor, que a gente chama essa camada de negatividade de eu inferior. Então, a gente tem um núcleo divino, em volta desse núcleo divino tem uma camada de negatividade, né? São as nossas crenças, são os nossos preconceitos, que tem a ver com a cultura onde eu nasci, tem a ver com a família a qual eu pertenço. Então, tem a ver com as amassaduras da minha alma. A minha alma, né, ela traz feridas, ela traz amassaduras. E essas amassaduras, esses congelamentos, como é que eu vou falar isso, né? Eu tenho aqui um papel, uma folha de papel. Esse papel, quando eu amasso esse papel, ele fica todo amassadinho, não fica? Ele fica todo amassadinho. Assim é a nossa alma. Quando a gente tem uma decepção, quando a gente passa num momento de imaturidade, geralmente na nossa infância, quando a gente passa por uma frustração que a gente não consegue lidar, a nossa alma fica congelada, ela fica amassada. E essa amassadura é muito difícil da gente encontrar. Muitas vezes, para a gente encontrar essa amassadura, a gente precisa saber que se frustrou. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando defesas contra essas amassaduras. E essas defesas vão se sobrepondo. Se sobrepondo, e a gente cria máscaras para lidar com o mundo. E essas máscaras, elas nos defendem, a gente nem sabe de quê, a gente nem sabe de quem, né? Mas há situações, então em determinadas situações, quando eu respondo na teimosia, na tristeza, na raiva, na mágoa, toda vez que eu tô triste, que eu tô infeliz, que eu tô magoado, que eu tô com raiva, eu tô diante de uma ferida da minha alma, eu tô diante de uma amassadura da alma. E eu reajo com a minha defesa. E geralmente, atrás da defesa tem uma quantidade de negatividade, que a gente chama no Petor de eu inferior. Mas essa qualidade negativa de eu inferior, essa negatividade, essa reatividade, ela fala de uma preciosidade interna, desse diamante bruto que foi mal compreendido, que não soube se expressar. E aí, dentro de nós, existe o nosso núcleo de benignidade, que é o nosso eu superior, que é a nossa parcela que está linkada à divindade. Mas exposto a situações do meio ambiente, ainda na nossa infância, isso eu estou falando dessa vida, não estou falando de vida passada, não. A gente viveu situações que foram difíceis da gente compreender. Então, a gente congelou. E nesse congelamento, a gente ativou uma marca dessa amassadura. E a gente passou a reagir com a defesa. Esse é um assunto muito profundo, né? Mas é fácil de entender. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, me façam perguntas, tá?
Então, assim, a gente não deve abrir mão de lidar com isso, ou seja, de lidar com essas negatividades, de lidar com essa tristeza, com essa raiva, né? Com esse eu inferior, com esse núcleo, né? É difícil você lidar. Você vê, olha, tem um menino, né, que tá entrando aqui, eu tô gravando esse vídeo falando com vocês. Ele tá no intervalo, já deixei o lanche. Mas, enfim, a gente não deve abrir mão de lidar com essas partes que são nossas, tá? E isso é muito importante para que a gente possa se comunicar com Deus, que o assunto de hoje é comunicação com Deus. Mas para eu me comunicar com Deus, que reside dentro de mim, eu preciso atravessar esse meu espaço de eu inferior. Para chegar na minha raiva, na minha tristeza, no meu eu inferior, eu preciso abrir mão da minha defesa. Então, são passos e é passo a passo no caminho para a gente fazer essa comunicação com Deus. A gente pode fazer isso devagarzinho, mas é necessário que a gente possa reconhecer as nossas emoções que estão escondidas, avaliar cada uma dessas emoções, né? Ver as verdadeiras reações diante de cada emoção. É preciso ver as nossas falhas com clareza. É preciso encontrar o que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Porque a nossa vida a gente cria sempre. Só que muitas vezes a gente está criando com a nossa inconsciência. Eu não faço ideia que eu estou criando. Mas eu estou criando, porque eu tenho essas amassaduras, percebe? Eu tenho essas amassaduras dentro de mim, em algum lugar escondido, numa gavetinha lá dentro do meu cérebro, dentro de cada célula do meu corpo, eu tenho a informação. Essa informação da dor, do sofrimento, está impregnada em mim. E eu preciso atravessar isso, eu preciso encontrar aonde estão essas dores, aonde estão essas negatividades. Eu preciso parar, encarar isso e passo a passo ir dissolvendo com coragem, com convicção. E aí, se eu seguir esse caminho devagarzinho no passo a passo, eu vou encontrar o quê? A verdadeira felicidade. O amor, a segurança, e tudo isso é o quê? Deus. Como é que eu faço isso? Eu preciso enfrentar os problemas, atacar as situações. E como é que eu ataco essas situações, né? Eu posso fazer isso de duas formas. Primeiro, às vezes eu não estou disposta a encarar a minha imperfeição. Mas eu preciso encarar a minha imperfeição. Eu preciso encarar as minhas próprias falhas. Eu preciso encarar aonde eu estou errando, aonde está difícil para eu me comunicar. Então, mas eu não faço isso sozinha, eu faço isso acompanhada, né? E eu posso buscar ajuda de quem? De um facilitador, de um terapeuta, de um líder espiritual, né? Independente da sua religião, eu não trabalho com religião, tá? As religiões são livres. Agora, a espiritualidade, ela existe para além da religião, mas cada um pode ter a sua religião e buscar a ajuda, a facilitação desse seu líder espiritual para que você encontre Deus, né? Mas assim, Dani, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. O ateísmo, ele é um movimento muito importante. O próprio Guia Pator que fala isso, que a humanidade precisou viver o ateísmo para que ela encontrasse de verdade com Deus. Porque antes de Jesus o Cristo, as pessoas tinham uma fé muito cega, né? Se colocavam muito distantes de Deus e apáticas, como crianças que precisam ser cuidadas, precisam ser dominadas, precisam ser validadas. O ateísmo é um movimento muito importante, porque ele veio para que a humanidade como um todo pudesse solidificar o seu poder de criação, a sua capacidade de autocriar, de gerenciar, de criar coisas novas e de principalmente buscar a verdade. Então, quando um ateu, um cientista busca a verdade, na verdade, ele está buscando Deus, porque Deus é a verdade. Então, assim, todo ateu, todo cientista,
ele busca Deus sem saber, porque ele busca a verdade, ele busca a prova. E Deus e verdade e amor é uma coisa só. Parece que eu estou falando coisas desconexas, mas não. Isso é muito conexo. É possível a gente superar as nossas imperfeições, né? Mas sozinho não dá. Então a gente vai buscando e pedindo ajuda. A gente pede ajuda do próprio Deus. A gente não pede ajuda da verdade, então a gente pede ajuda de Deus. Então se eu falo assim, eu quero encontrar a verdade. E aí o que eu preciso fazer de forma prática? Eu vou dar uma dica prática. Eu preciso meditar, eu preciso reconhecer e eu preciso avaliar as minhas falhas, as minhas imperfeições. E cada um de vocês pode fazer isso consigo. Tem um caderninho, anotem, vejam quais são no seu dia a dia, né, as coisas que acontecem e quais são as suas contribuições, quais são as suas falhas, quais são as suas imperfeições. Analise honestamente o que realmente se passa dentro do seu íntimo. Peça ajuda. A quem? Não sei. A espiritualidade. Se você acredita em anjos, peça ajuda aos anjos. Volta para você. Peça ajuda também a alguém de um corpo físico presente, como eu falei, um líder espiritual, um facilitador, um terapeuta. E aí, reconheça, sabe, que você tem preguiça. Reconheça que nem sempre você está a fim de pagar o preço. E anota isso, escreve. Ah, Dani, eu faço isso tudo mentalmente, mas eu não anoto. Olha, você pode fazer mentalmente, mas se você fizer por escrito, vai ser muito melhor, porque você vai voltar lá e você vai ver que tem por escrito. Mas se você fizer mentalmente, também vale. Mas a dica é, faça por escrito. Muitas vezes, né, a gente quer encontrar essa verdade, esse amor, essa felicidade, a gente quer encontrar Deus, mas a gente busca isso num canal errado, a gente está mal entendido, a gente interpreta isso de uma forma errada. Então a gente busca isso como uma forma de fuga. Algumas pessoas querem encontrar a verdade, mas elas não querem pagar o preço, então elas se desligam da realidade, né? Buscam isso através de fórmulas mágicas. Não existe uma fórmula mágica para você encontrar a divindade. Você pode ir na igreja todo domingo, toda quarta, toda terça, mas se você não fizer um trabalho interno com você, se você não trabalhar você dentro da sua família, com seus filhos, com seu companheiro, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, não vai ter felicidade, então você não vai encontrar Deus, porque você precisa fazer isso de dentro para fora. Pode ir na igreja rezar? Pode ir no templo, pode ir em qualquer lugar. É legal, bacana, cada um tem um lugar para isso. Mas não abra mão de fazer esse trabalho todos os dias com você. É preciso ter um pouco dessa consciência espiritual, né? E entender esse anseio e direcionar ele de forma correta. Ah, Dani, como é que eu adquiro a consciência espiritual? Primeiro, eu adquiro respeito também, ou paralelamente, por mim mesmo. Pela natureza, pelo sol, pela lua, pelo dia, pelos animais, pelas pessoas que estão à minha volta. Então, a consciência espiritual, ela vem paulatinamente quando eu me vejo como um ser individual fazendo parte de um coletivo. A humanidade como um todo, ela é uma única espécie. Nós não temos várias espécies de humano hoje, nós temos uma espécie de humano no planeta Terra, e as pessoas ainda não se deram conta, e aí se dividem, brigam entre si as nações, as religiões. É preciso cair a ficha de que o católico, o muçulmano, o espírita, o ateu, o evangélico, são todos filhos de uma mesma energia. Então, o conceito de espiritualidade, ele abrange todas as religiões. Não é para você abrir mão da sua crença religiosa, não é isso que eu estou dizendo. Mas que você possa ampliar e se perceber que o seu pouquinho, né, o seu Deus não é melhor do que o Deus do outro. O Deus do muçulmano não é melhor do que o Deus católico.
que não é melhor do que o Deus espírita, que não é melhor do que o Deus evangélico. Então, só existe uma espiritualidade. Que a gente possa rasgar os véus nesse momento, né? Acho que é o grande convite do Covid. Nós somos um único planeta, uma única espécie, humanos. E nesse planeta, e nessa espécie de humanos, nós podemos nos respeitar amorosamente. E quando a gente faz isso, a gente está na verdade. Quando a gente faz isso, a gente encontra Deus. Todos os humanos, eles têm um lado preguiçoso, procrastinador, que não quer fazer esse trabalho, não quer ter esse trabalho. Mas a gente precisa fazer esse trabalho, a gente precisa enfrentar a nossa negatividade, a gente precisa passar pelos nossos momentos de dor difíceis, pelos nossos sintomas. Eu preciso passar pelo meu sintoma para que eu encontre a minha cura. Toda vez que eu fico doente, que eu tenho vários sintomas, eu preciso olhar para esses sintomas como uma coisa benigna que a minha alma cocriou para que eu pudesse ter um entendimento maior de mim mesmo. E estou aqui, estou buscando, vamos buscar a cura. Se a gente não consegue reconhecer esse lado, se a gente não consegue reconhecer isso como nosso, a gente não consegue ir adiante, né? E o trabalho interior, ele precisa passar por duas etapas que são paralelas. Então, internamente, eu preciso reconhecer, né? Que eu preciso encarar as imperfeições da minha negatividade, do meu eu inferior, e eu preciso pedir ajuda a Deus, aos anjos, à espiritualidade, ao mesmo tempo, mesmo que eu não acredite muito que existe Deus. Mas eu acredito que existe uma força, que é algo que é maior que eu. Porque se eu achar que eu sou maior que tudo, que eu sou superior a tudo, eu vou acabar deprimido, porque eu não dou conta de tudo. Nenhum de nós, nenhum ser humano dá conta de tudo. Então, se a gente tem certeza de que a gente não dá conta de tudo, deve existir algo maior. Então, partindo desse princípio, pede ajuda, mesmo que você não conheça. E respire, coloca no seu coração. Eu me abro e eu me rendo para algo que é maior do que eu não sei o que é, que eu não faço ideia, mas eu peço ajuda para que essa energia abra os meus caminhos, né? E eu, mesmo com a minha descrença, qualquer um de nós também duvida de que existe. Será que existe Deus mesmo? Será que eu vou abrir mão desse meu desejo de ser desse jeito, de fazer desse jeito? Por uma espiritualidade, o que quer que seja que eu descubra em mim mesmo, nunca vai ser um quadro completo. Eu não tenho a capacidade, o humano não tem a capacidade para saber tudo, toda a verdade ao seu respeito. Nós somos limitados, a nossa visão é limitada. Você vê, a gente depois de um tempo usa óculos, estou adorando, troquei de óculos. Mas assim, que a gente possa ter clareza, um pouco mais, que a nossa visão possa ser algo ampliada, um pouco mais. Não sei qual é a quantidade, mas que a gente possa estar atento a isso, né? A gente não pode conquistar aquilo que a gente tem medo. E todo mundo tem medo. Então, nessa negatividade que nos acompanha, nessa nossa raiva, nessa nossa tristeza, nós temos muito medo. Medo de quê? De ser aniquilado. Todos nós temos medo de sermos aniquilados, de deixarmos de existir. Então, a gente precisa encarar esse medo. A gente precisa encarar essa raiva, a gente precisa encarar essa tristeza. E a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente pede ajuda de um líder espiritual, a gente pede ajuda de um terapeuta e a gente pede ajuda dos anjinhos, né? E existe um caminho maravilhoso que é o sacrifício, né? E aí a palavra sacrifício, o Guia fala isso nessa palavra, nessa palestra, tem a ver com sacro ofício. O ofício fala de um trabalho, de uma ação. Sacro tem a ver com sacralidade, né? Com divindade. Então, qual é a minha ação em direção à minha divindade? O que eu posso dar de mim para encontrar essa divindade em mim, né? Esse sacro ofício. Então, o que
é sugerido que a gente tire um momento do nosso dia para fazer uma meditação, uma prece, 15 minutos por dia, que você possa parar e respirar no seu corpo. Ah, eu não acredito em Deus, então pede ajuda de algo maior que você não sabe quem é. Faz contato com o seu aqui e agora. Então o movimento é esse, ó. Eu paro, eu respiro no meu corpo e eu me abro. Eu me abro para que venha. Aí vem um monte de pensamento. Aí eu não faço ideia do que eu estou pensando. Deixa passar. Deixa passar. Isso é meditar. Existem várias formas de meditar. Eu estou dando algo bem simplesinho, né? É você parar, respirar em você, no seu momento, e ficar atento ao barulho de que tem uma obra no vizinho, a furadeira, a criança que às vezes entra aqui no quarto, ao som do carro que está lá na rua, mas ao meu meio ambiente aqui. E eu procuro silenciar, fazer uma conexão com o meu silêncio interno. Dessa forma, eu posso me comunicar com Deus, porque eu abro um espaço de vazio. A gente não consegue comunicar com outro ser, com outra pessoa, se a gente está cheio. Então é só uma coisa de ida, né? Então eu esvazio. A proposta da meditação é essa, que eu esvazie para que eu dou de mim, eu esvazio e eu me abro para receber. Eu recebo uma intuição, eu recebo uma palavra, eu recebo um som, eu sinto um cheiro. Às vezes Deus se comunica com a gente pede ajuda e joga no universo, a gente está passando de carro, de ônibus, você vê um outdoor, uma palavra, aquilo te dá um clique, você fala assim, ai, era isso, era isso. Então é isso, meu Deus. Às vezes uma pessoa que está conversando com você, ela vem te dar uma dica e a pessoa nem sabia de nada, mas você está aberto, você se esvaziou, você pediu ajuda. Então no processo de comunicação com Deus, é essa a sugestão, que você pare, faça uma prece, uma oração, uma reza, o nome que você quiser dar, que você medite, para que você possa abrir um espaço também de vazio, para você receber a devolutiva, certo? E se a gente for capaz de sacrificar qualquer coisa do nosso dia a dia, uma coisinha bem simples, Deus vai responder para a gente. Às vezes, sacrificar 15 minutos do nosso dia, né? Todo dia. A gente já tem 24 horas. Se eu tirar 15 minutinhos para conversar com a espiritualidade, para conversar com Deus, olha, eu tô dando tão pouquinho, né? Coisinha pouca, mas quem pode fazer isso todo dia? Todo dia eu não escovo o dente, não como, não tomo banho, não trabalho, não converso. Então, eu tiro 15 minutinhos para Deus, 15 minutinhos comigo, no meu lugar. Ah, eu vou à igreja toda semana. Você vai fora, você vai no templo, mas você só reza lá, você só ora lá. E aqui agora com você, todo dia.